Olá, estou aqui com o professor Benjamin. Daqui a pouco ele vai apresentar, vai falar um pouco sobre a vida dele e como é que ele chegou a ser o maior especialista em bullying no Brasil. Olha só, que honra receber o Benjamin. Ele é de Curitiba, está aqui em Brasília, atendendo algumas escolas e nós vamos conversar com ele sobre bullying. Benjamin, muito obrigado. Olá, Dulcineia. Em primeiro lugar, é uma honra estar aqui. Estava ansioso para participar desse podcast. Obrigada. Tenho acompanhado a relevância desses temas que você tem tratado aqui, além de sempre dizer que é uma honra estar no Galois, né? Sempre que Oh, eu, obrigada. então, acho que a oportunidade de tratar de um tema tão importante aqui para mim, é inenarrável essa honra. Então, em primeiro lugar, o tema bullying é um tema que eu acho que é muito citado, né? É. Atualmente, E muita sempre se gente falando. não confunde, né? É, Qualquer coisa vira perfeito. bullying. Muita gente E confunde, não é. exato. Muita gente confunde, perfeito. Confunde bullying com brincadeira, É. bullying com outros, até com outros desentendimentos e questões que acontecem na escola. Então, é um dos pontos que, inclusive, a gente aborda junto aos pais, junto aos alunos, para que eles entendam, de fato, do que se trata esse comportamento bullying, né? Enfim, mas em relação à minha história. Então, é isso que nós queríamos saber. Primeiro, como é que você entrou? Que ano isso aconteceu? No Brasil mesmo, foi no final da década de 90 que o tema bullying começou a ganhar visibilidade. No Brasil? No Brasil, é. Ah, Virando 90 para 2000 ali, início dos anos 2000, a gente começou a realmente ver esse tema ganhando mais espaço no Brasil, né? Então sim. outras pessoas, outros especialistas começaram a falar sobre isso. Acho que uma das precursoras foi a Luciene Tonheta, da, da Unifesp, da Unesp, ali em São Psicóloga? Paulo, psicóloga. Mas as pesquisas sobre o bullying, na verdade, começaram na década de 70. Nossa! É, interessante, né? Já com o nome bullying? Já com o nome bullying. Então, a pessoa que conceituou, em primeiro lugar, que trouxe. Porque a palavra bullying ela já era conhecida na língua inglesa. Hum. Então, ela já significava. Ela foi passando por algumas mudanças, assim, semânticas, mas a palavra bullying, inclusive, ali no século XV para o século XVI, ela tinha um outro sentido, ela tinha um outro significado. O que Ela que é? veio do holandês, que é o boel, Hum. que é bol, na verdade, que significa amante. Olha que coisa, né? Que significa amante, que significa aquele que tem que tem valentia, aquele que é valente. Então essa transformação aos poucos ela foi migrando de amante para valente, de valente para valentão, de valentão para aquele que persegue e que usa a violência para intimidar os outros, e aí se tornou bully, né? Meu Deus, B-U-L-L-Y, lá pelo século XIV. essa transformação foi, a palavra iniciou nessa época, mas essa transformação foi levando um certo tempo aí para, e aí, tanto que Shakespeare cita a palavra bully como amante, não como tirano, não como brigão, valentão. Eu morei na Inglaterra durante alguns anos, Ah, durante quase 4 anos. ah é? Isso, morei na Inglaterra e trabalhei com crianças e adolescentes lá. Hum. E foi nesse período que eu notei que o termo bullying surgia com certa frequência. Então, os alunos traziam para mim questões relacionadas a situações que eles viviam e que eram bullying. Isso foi 2009, 2010, 2011. E aí eu comecei a perceber que eu deveria fazer algo em relação a isso, porque era algo que os afetava muito, E né? você é professor de quê? De filosofia e pedagogia. Ah, tá. E aí eu consegui, foi nesse ínterim que eu inclusive vi que os alunos, e aí eu descobri algo interessante, que muitos alunos os quais eu atendi ali, eles eram alunos que praticavam bullying também, não só sofriam. E aí começou a surgir esse questionamento sobre o desafio sobre o praticante de bullying. Eu não sou o aluno que sofre, porque eu tinha nesse grupo alunos de diferentes perfis. E por perceber que aquilo os afetava, eu comecei a buscar estratégias que pudessem fortalecê-los, orientá-los e ajudá-los de alguma forma. E aí foi isso. E aí eu me vi assim, pelo vínculo com esses alunos, eu me vi nessa posição de poder ajudá-los e por ser ouvido por eles. E a gente começou a criar estratégias para quem sofria, estratégias para quem praticava. E aí, a partir disso. E aí, eu acho Isso que. tudo Isso tudo na ainda na Inglaterra. Inglaterra. No sul da Inglaterra. Hum. Só que, aí falando do ponto de vista pessoal,
Aí eu comecei a linkar isso com o que eu vivi. Algumas coisas que a gente vive, a gente na hora, às vezes nem identifica. Você viveu ali, tentou lidar de alguma forma com aquilo, porque aí eu mudei, na minha concepção eu não tinha sofrido, tinha sido algo que era parte do mecanismo, era uma norma social ali dos alunos, parte do mecanismo da escola, de como eles se comportavam. E aí, estudando, conversando, tentando entender melhor esse comportamento, eu percebi que as experiências que eu havia tido ali no quinto ano e sexto ano eram, na verdade, experiências relacionadas a bullying. Meu Por Deus. características específicas. Eu era um aluno que tinha o cabelo comprido e que gostava de um estilo de música diferente do restante do grupo, etc. E aí isso foi atraindo uma atenção negativa para mim. E então eu entendi, quando os alunos contaram, eu entendi que tinham questões relacionadas ao bullying e que eu mesmo havia vivido da perspectiva da vítima, né, de quem havia realmente sido perseguido. E eu acho que isso me deu uma empatia ainda maior, me proporcionou me comunicar ainda melhor com eles a respeito disso. Tá, e você ficou na Inglaterra até quando? Eu fiquei na Inglaterra até 2012 e aí retornei para o Brasil. E aí, por que você resolveu voltar para o Brasil? Porque eu já voltei com esse tema em mente. Ah, tá. Já vou trabalhar agora no Brasil com isso. Tô voltando pro Brasil. Foi para Curitiba. E aí fui para Curitiba e eu pensei, olha, eu acho importante que esse tema continue sendo um tema principal. Como é que você introduziu esse... Porque você trouxe com você uma bagagem, né, uma mala ou muitas malas chamada bullying. Vou levar para Curitiba. E aí você foi onde para poder apresentar isso? Na verdade, eu comecei a tentar entender o que acontecia no Brasil em relação ao bullying. E eu comecei a acionar algumas escolas para conversar e para ouvir os professores, ouvir os diretores, ouvir os coordenadores, até muitas escolas públicas, né, que precisavam de ajuda. Eu comecei a entender que essas escolas precisavam de ajuda. E pela minha experiência no Reino Unido, como eu adquiri, por ter acesso à literatura inglesa, inclusive em relação ao bullying, eu comecei a até desenvolver métodos mais eficazes para me comunicar com os alunos e para orientar professores em relação à intervenção e etc. Até então, free. Exatamente. Para entender, para contextualizar e entender até quais eram as questões culturais relacionadas ao que eu havia vivido na Inglaterra e o que era condizente em relação ao bullying com o contexto brasileiro. Então você ficou um tempo, um gap aí, estudando a realidade brasileira para poder você, então, começar a agir. Exatamente. E você fazia isso com as escolas públicas e particulares? Públicas e particulares. E aí foi quando a gente começou a construir mesmo uma abordagem. E aí eu entendi uma coisa, e aí entrando já na questão da prevenção, eu entendi que muitas ações de prevenção ao bullying, muitas escolas eram bem intencionadas, mas elas deixavam a desejar em relação à metodologia. Por quê? Porque uma das principais questões relacionadas à prevenção ao bullying é a necessidade de termos um método sistemático, né? Uma sistematização dessa abordagem preventiva. Porque eu estou falando de uma forma de violência que ela se torna parte até da cultura da escola, quando não há um trabalho preventivo. Então eu comecei a ver essa deficiência em relação a como as escolas lidavam com o tema bullying, porque eu entendi, peraí, uma ação pontual ela não resolve um problema sistemático. Isso que a gente começou a entender que havia uma demanda dentro dessa abordagem preventiva, e aí a gente pôde construir acho que aos poucos a gente foi elaborando componentes. E a gente fundou a Abrace Programas Preventivos, que é responsável pelo programa Escola Sem Bullying. Pode até ir direto para o escolasembullying.com.br. Acesse aí escolasembullying.com.br. Vai ficar aqui embaixo para você acessar. Tá bom? Como é esse programa? Resume para nós assim, quando você entra numa escola. Em primeiro lugar, ele é um programa que tem uma metodologia sistemática. Então nós temos 3 etapas com 4 componentes em cada etapa, então são 12 componentes que são distribuídos ao longo de um ano inteiro. Então a nossa abordagem, ela é uma abordagem que ela é fundamentada, inclusive em um programa norueguês chamado Wales Bullying Prevention Program, no qual eu me especializei na Universidade de Clemson, na Carolina do Sul, e a gente usa essa abordagem de multicomponentes, né, como eu falei agora, são vários componentes, mas não voltados para um público só.
Então a gente entende que todos os públicos, todos aqueles que compõem a comunidade escolar, eles têm uma participação direta ou indireta no trabalho preventivo. Então você começa pela equipe de colaboradores. Exatamente. Então a ideia é que, em primeiro lugar, o tema ele seja abordado ao longo do ano inteiro. Em segundo lugar, que a gente tem um número específico de capacitações para que os colaboradores se sintam aptos a lidar com isso. Eles não intervêm às vezes porque não sabem como, ou porque não dão a devida atenção, ou até por ceticismo. Bullying? Não, estou acostumado a lidar com isso, isso não muda. Tem muita gente que pensa assim, e a gente vê assim, pesquisas onde houve uma redução de um ano para o outro de 50% a 60% em algumas turmas em um ano de trabalho. Né? Então, pesquisas recentes, inclusive. Então, a gente tem visto que esse esforço é válido, mas que não é um programa mágico, é o que eu apresento. Então, a eficácia do programa ele vai variar muito de acordo com o engajamento da escola, com a adesão da escola em relação ao que está sendo proposto. Com essa equipe que você... Isso. Que é o começo. O núcleo, né? O núcleo, Tá. E essa adesão, é ela que vai determinar, inclusive, porque as ferramentas são as mesmas, o material é o mesmo. O que vai determinar é a adesão dessa equipe. Você tem material? A gente tem vários e vários materiais, inclusive eu sou autor de 12 títulos, que são todos os títulos que são utilizados aqui em relação a bullying, eu sou autor desses livros. E quando os alunos recebem esse livro, porque vocês entram em sala, o aluno recebe o livro e tem aquele contato, o primeiro contato. Então agora explica pra gente o efeito dos livros e do contato com os alunos. Como é que funciona isso? Receber, viver e depois compartilhar. Como é que é? Isso, né, é muito emocionante sempre. A ideia de que algo que eu escrevi no meu escritório, ali uma ideia que eu tive para um livro sobre o personagem, enfim, como isso vai emocionar e sensibilizar os alunos em algum lugar do Brasil. Então, eu nunca me canso de chegar em uma sala de aula para conversar sobre os livros e ouvi-los, e conversar com os alunos e ouvi-los a respeito da experiência que eles tiveram lendo aquele livro e de como, principalmente, eles começaram a identificar melhor o que é aceitável e o que não é, sobre o quão divertido foi aprender sobre bullying, sobre como eles entenderam, se identificaram com alguns personagens e a partir daí eles mudam sua perspectiva e o seu comportamento na escola. Então, por exemplo, teve um aluno do 5º ano, um aluno de uma escola em Belo Horizonte, que me disse recentemente o seguinte: Benjamin, eu pensava que o bullying era a única maneira que eu tinha de me relacionar com os colegas na escola. Nossa! Ele aprendeu que aquela forma de violência era uma forma de se impor e de obter aceitação, visibilidade. E ele disse, mas quando eu li o livro, que é O Segredo de Arthur, que é o livro do 5º ano, eu entendi que eu posso ser diferente, que eu posso conviver com os meus colegas de outras maneiras. Então, é o poder da literatura, essa coisa de poder me comunicar com o aluno, levar uma ideia e apresentar um caminho e permitir que nesse caminho, através desse livro, ele faça suas próprias descobertas, se emocione e principalmente tenha subsídios para essa ação. Leva para o convívio social. Leva para casa para o convívio social. Muitos pais nos procuram perguntando sobre os livros, tanto que hoje a gente fornece uma quantidade significativa de livros para escolas que às vezes nem tem um programa. Olha que que procuram os livros pelo efeito dos livros mesmo. Então foi uma forma divertida de falar sobre bullying e às vezes até assim utilizando metáforas, não só falando sobre bullying, mas sobre a convivência, sobre a qualidade da convivência, como é importante que aprendamos a conviver, como tudo passa pelo outro, né? Não só uma educação socioemocional, mas uma educação sociomoral, quais são as minhas responsabilidades para com o outro. Então um dos livros, por exemplo, do Médio, que chama-se Entre o Mar e as Estrelas, é um livro onde eu tenho 2 personagens, foi um livro, inclusive, desafiador de se escrever, porque são 2 personagens só o tempo inteiro, e eles se encontram, por uma situação específica, eles se encontram em alto mar, em um bote salva-vidas, e eles têm que sobreviver junto. Porém, esses 2 personagens são vítima de bullying e praticante de bullying, agressor. Que legal! Então é nesse contexto que a gente começa a... Inclusive é um livro onde eu nem cito a palavra bullying, porque eu não preciso necessariamente citar o termo para falar sobre esse comportamento. A palavra hoje é convivência. Agora, como que um professor em sala de aula que tem que ter a obrigatoriedade de desenvolver aquele conteúdo de forma melhor possível, didático-pedagógica, acompanhar o aluno no aprendizado, que cada um aprende de um jeito, né?
acompanhar a disciplina e ainda perceber esse tipo de comportamento e agir. E uma vez que nós temos leis hoje que nos cerceiam de toda a liberdade, a gente não tem liberdade quase nenhuma em sala de aula. O que ele pode fazer? É uma pergunta complexa, mas eu entendo que quando nós olhamos para uma sala de aula, a gente consegue, até por experiência, identificarmos os grupos, identificarmos um pouco o comportamento de cada aluno específico ali dentro. A gente fez um curta-metragem, uma campanha com a Vanish Brasil, e eu vou usar como exemplo esse curta, que ficou lindo, que chama-se A Mancha do Bullying. Então a gente falou, ao invés de falarmos da mancha nas roupas, a gente fala da mancha invisível, dessa mancha que vai crescendo na alma, que é a mancha causada pelo bullying. E a ideia que eles utilizaram, que eu achei fantástica nesse curta, a ideia desse monstrinho, dessa mancha na roupa que salta da roupa e começa a crescer. E ele vai crescendo, esse monstro vai crescendo, crescendo, até o momento em que ele ocupa todo o espaço na vida desse aluno. Esse curta ele expressa muito bem como o bullying tende a crescer no ambiente escolar. Né? Ele é algo que vai ganhando cada vez mais espaço por meio dessa contaminação social que a gente chama. O ponto que eu quero trazer é o seguinte: se nós observarmos a turma e percebermos qualquer movimento que seja inaceitável em relação ao outro, a gente precisa intervir. Porque quanto antes eu fizer essa intervenção em sala, maior são as chances de evitar que esse bullying cresça, expanda. E o que eu quero dizer é que percebeu algo acontecendo em relação a um aluno, em relação a um grupo se mobilizando contra alguém, até em um trabalho de sala, etc., eu não posso ficar alheio. Bem como é necessário que haja uma comunicação muito, acho que muito alinhada entre outros setores da escola e o corpo pedagógico. Porque suponhamos que a orientação esteja lidando com um caso de bullying ali em uma turma específica. Mesmo que o professor não tenha percebido, eu posso levar essa informação ao teu professor e dizer: olha, professor, tem uma situação aqui relacionada ao aluno tal, eu preciso que vocês fiquem atentos. Então eu estou facilitando também o trabalho do professor em relação a isso. Eu não estou só dependendo do olhar dele. Por isso que é toda uma integração preventiva, por isso que a gente precisa de vários setores alinhados. Porque assim como o professor leva questões para outros setores, esses setores precisam também levar informações para que eles lidem melhor em sala. De alimentar o professor com as informações. Até para que ele não fique realmente dependente, né, dividido entre o conteúdo. Mas essa atenção, uma vez, por exemplo, quando eu aprendo quais são os sinais de alerta, um aluno mais isolado, um aluno mais triste, uma queda inexplicável no rendimento escolar, a gente entra em sala, em 10 minutos ali a gente faz uma leitura da turma, pergunto para outros professores e eles confirmam essa leitura. Mas como identificar, por exemplo, um aluno está mais quieto, pode ser bullying, mas também pode ser um problema familiar, a família está falida. Exato. A mãe separou do pai, e aí? Exato, podem ser outras questões. E é por isso que nós somos até uma referência para eles ali, porque talvez eles estejam precisando de ajuda e talvez nós, naquele momento, sejamos a pessoa mais próxima que poderá ajudar esse aluno. Então, tem uma frase, inclusive é um livro, na verdade, do Rubem Alves, que diz que ostra feliz não faz pérola. Tem sempre um incômodo. E às vezes a beleza vai sair daquele aluno que me incomoda, daquele aluno que está apresentando alguma tristeza excessiva, alguma queda no rendimento escolar. E não é só uma questão de rendimento, mas é mostrar para eles o quanto eu me importo e até mostrar para eles o que eles podem esperar de mim. Acho que o mais legal é isso, o que eles podem esperar de mim. Você diz que tem crescido o bullying na sociedade. Você atribui isso a quê? Eu costumo pensar e seguir uma linha de pensamento relacionada a questões de saúde mental, mas também a uma crise em relação ao outro, a uma crise de alteridade, a uma crise em aceitar o que é diferente, em acolher o que é diferente. Então, eu entendo que muito do bullying e da violência de forma geral esteja vindo disso. E isso passa pelo digital. Se eu não reconheço o erro, eu não mudo. Mas é por isso que a gente entende no nosso programa como é importante lidar também com o praticante de bullying. Porque geralmente a gente olha para o praticante com um olhar muito punitivista. E ele também está em sofrimento. Exato, ele também está em sofrimento. Né? Então, às vezes, é até importante que os pais reconheçam que o filho praticou bullying
mas que o que está por trás dessa prática de Ele bullying? está gritando por Exato. alguma coisa. O que tá sustentando esse iceberg, né? Porque a ponta é o comportamento, mas o que está de fato sustentando isso? Então, quando os pais conseguem reconhecer isso, aí sim há a possibilidade de mudança, né? Mas às vezes, enfim, até por questões de vergonha, de medo, muitas famílias acabam negando isso. O que está faltando? A família pegar na mão do filho e falar: vamos lá, vamos Uhum, aprender, uhum, vamos aprender. Aquele que já pratica, vamos ver se está tudo certo, vamos continuar praticando. E uhum. aquele que não pratica e que o filho está cometendo algum ato, vamos juntos. Esse é o papel de pai e mãe. Especialmente em se tratando de adolescentes, que é uma fase, como a gente falou, extremamente dolorosa e uma fase onde eles mais precisam dos pais. Benjamin, eu ficaria aqui o resto do dia conversando com você, porque o assunto é muito amplo, né? E sério. E para finalizar, faz uma mensagem para os pais e também para todos os adultos que hoje têm a responsabilidade de bem cuidar das crianças e dos jovens. Eu conheço muitos adultos, pais hoje, que ainda se lembram de um apelido desagradável, humilhante, se sentem constrangidos ao pensar em se lembrarem disso. Ou que se lembram de algum colega que sofria bullying, que vocês desejavam ajudar e que no fim das contas acabaram não ajudando. Enfim, bullying não é uma brincadeira, bullying não é um rito de passagem. A gente sabe que bullying é um comportamento que, infelizmente, aflige milhares de crianças no Brasil e no mundo. Então, segundo dados da Unesco, 1/3 dos estudantes no mundo sofrem alguma forma de bullying. E o seu papel como pai, como mãe, é fundamental. Então, em primeiro lugar, exerça essa postura de acolhimento para que você possa conversar sobre o tema em casa, conversar sobre esse comportamento, entender como é a rotina escolar deles, não se limitando a perguntas como foi a aula hoje, etc., mas perguntas realmente interessantes, como, por exemplo, com quem você passou o intervalo, ou o que te fez sorrir hoje na escola. Perguntas que realmente expandam a sua percepção do universo escolar que eles vivenciam. Em segundo lugar, fique atento aos sinais de alerta. Como a gente falou aqui, mudanças no comportamento habitual, queda inexplicável nas notas, isolamento, tristeza, alterações no sono, alterações no apetite, são sinais de alerta relacionados ao bullying. Uma vez identificados, procure a escola. E minha dica é, procure a escola não para acusá-la, mas para que juntos nós possamos trabalhar pelo bem-estar do seu filho e da sua filha. A escola sozinha não dá conta. Eu tenho visto professores cansados, sobrecarregados, e nesse momento onde telas, onde tecnologias digitais, internet, redes sociais têm vindo como uma enxurrada sobre as famílias, sobre as escolas, nós precisamos nos unir. Então a gente conta com vocês e a gente se mantém à disposição, sabendo que juntos nós podemos ter uma escola sem bullying. Obrigado. Um grande beijo para você. Fique com Deus.